enquanto as crianças sobem com a equipa que vai trabalhar com eles. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 2. Vou ler dos versículos 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito possa aplicá-la de uma maneira transformadora na nossa mente e no nosso coração. Então, abre os nossos ouvidos para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã e que estejamos prontos para responder ao Senhor e fazer a Tua vontade. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Bom, como nós sabemos, a Páscoa cristã celebra o mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Claro que na Páscoa, o sangue dos animais sacrificados para a remissão dos pecados é substituído pelo corpo e o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imolado de uma vez para sempre. O sacrifício que repercute por toda a eternidade, desde antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus era conhecido, afirmam os apóstolos. Alguém escreveu o seguinte: para que Deus pronunciasse haja luz, foi necessário que antes tivesse pronunciado haja cruz, lá antes da fundação do mundo. Somente o sacrifício de Jesus Cristo dá sustentação a um mundo que, apesar da sua maldade, permanece alvo da misericórdia e da graça do Senhor. O texto que nós lemos é de uma profundidade inalcançável para a nossa mente finita. Pois além de falar da nossa salvação, e da nossa transformação de uma forma graciosa,
o texto já aplica nos crentes, nos cristãos, nas nossas vidas, os benefícios da ressurreição de Cristo. Claro que nós também iremos experimentar a ressurreição dos nossos corpos, se Cristo não voltar antes da nossa morte corporal. Mas há a promessa de que também seremos ressuscitados. Cristo foi o primeiro, certo? Ele puxou a fila. Alguém escreveu que Cristo é o chefe, é o primeiro da fila na ressurreição dos mortos. Mas, neste texto, nós podemos experimentar aqui e agora os benefícios espirituais da ressurreição. Em sua ressurreição, Jesus Cristo conquista uma vida plena, pois o ressuscitado tem uma vida que não morre mais, que não acaba mais. A vida em sua plenitude exige a morte. Somente depois de morrer é possível viver verdadeiramente. Claro que a Bíblia ensina que em Cristo nós passamos da morte para a vida. Aquele que vive sob o novo paradigma da Páscoa, morrer e ressuscitar, encontra e desfruta a verdadeira e real dimensão da vida. A pessoa que experimenta esta realidade da Páscoa, morrer e ressuscitar, já não pode ser ferido pela morte, pois já morreu e ressuscitou. Já não vive mais aprisionado pelo medo da morte e não teme a carência de coisa alguma. Não está à procura de satisfazer a sua vida com qualquer coisa, seja lá o que for. Não tem falta de nada, pois já experimenta o que não se pode perder. Quem experimenta essa realidade da Páscoa, morte e ressurreição, está seguro na promessa e na esperança do domingo da ressurreição. Um autor escreveu o seguinte, eu vou ler o que ele escreveu. Seguir a Jesus Cristo é colocar os pés na rota da vida eterna. Vida com qualidade divina, que não se esgota nos limites do corpo mortal, mas se plenifica no corpo da ressurreição. Quando o mortal se reveste de imortalidade e o corruptível de incorruptibilidade. A vida eterna é mais do que vida para sempre, e sua realidade diz respeito a algo mais do que tempo de existência. Não importa tanto quanto tempo vou viver, mas que tipo de vida anima o meu ser. Quem acredita que a vida é o que se tem até que a morte chegue, concentrará todos os seus esforços e energias em conquistar o melhor possível aqui e agora. Quem sabe que a plenitude da vida está para além do túmulo, que fica vazio na ressurreição, saberá viver aqui e agora além dos limites do morrer. Terá a verdadeira vida desde já, pois Jesus Cristo prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O paradigma da Páscoa, o morrer e ressuscitar, que corresponde, sem dúvida, à essência do Evangelho, conforme Paulo descreve lá nos primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15, que é a morte de Cristo pelos nossos pecados e a sua ressurreição. Então, esse morrer e ressuscitar é como uma disciplina espiritual. É a essência do discipulado. Pois o próprio Jesus disse: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz significa percorrer o caminho para a morte. Não é ter um fardo pesado, um problema na vida, não é nada disso. Como popularmente se diz, carregar a cruz significa percorrer o caminho para a morte. Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta realidade da Páscoa, morrer e ressuscitar, significa, para a nossa vida cotidiana, o morrer para o eu e se abrir para a nova vida que Cristo produz em mim, através de mim, pelo poder do seu Espírito Santo. Vou repetir, esta realidade da Páscoa, morrer e ressuscitar, significa, para nós cristãos, a morte para o nosso próprio eu e uma abertura para uma nova vida que Cristo produz em nós e através de nós, por meio da ação do seu Espírito Santo. O texto que nós lemos, inicialmente, aponta para esta realidade, para esse paradigma da Páscoa aos cristãos, que passaram da morte para a vida. O texto inicia a dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes, todos nós também vivíamos entre eles, a satisfazer as vontades da nossa carne, o pecado, certo? No pecado, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas esse texto termina desta forma: depois da graça do Senhor se manifestar, aí diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Estávamos a praticar o pecado, certo? Que conduz à morte. E agora, depois de recebermos vida graciosamente por Jesus Cristo, somos criação de Deus para a realização de boas obras. Fazíamos o mal, agora em Cristo estamos aptos a fazer o bem. Passamos da morte para a vida. O texto mostra esta realidade, mostra esse paradigma de vida, de morrer e ressuscitar diariamente. Morrer para o eu e ressuscitar para uma vida nova que Cristo, o Cristo vivo, produz em nós. Portanto, é para vivermos diariamente, a morrer e a ressuscitar, no poder do Espírito Santo, na medida em que o pecado morre em nós e dá lugar à vida de Cristo, dá lugar para a vida de Cristo se manifestar. Eu mentia, mas Cristo ajudou-me a ter um compromisso com a verdade, porque Ele é a verdade. A mentira morreu em mim, certo? E passou a haver verdade. Por meu mérito? Não, pela ação do Senhor na minha existência. Eu não sabia amar, mas por causa de Cristo e por Cristo, eu estou a aprender a amar. Estamos a aprender a amar. Eu não era capaz de perdoar. Não era capaz de perdoar. Mas, por causa do perdão que eu recebi de Cristo, o perdão dele se estende através de mim e através de cada um de nós. É essa mudança, da morte para a vida. O pecado morre, a vida de Cristo se manifesta na vida dos cristãos. E vamos assim, cada vez mais nos tornando parecidos ao Senhor Jesus Cristo. Eu não valorizava a minha esposa, mas Cristo me ensina a amá-la e dar a minha vida por ela, como Ele fez com a sua igreja. Eu não levava a sério o pecado e não combatia o mal, mas por causa de Cristo, eu procuro afastar-me do pecado e não tolerar a maldade e a injustiça que existe no mundo. E com certeza isso se passa, eu estou a usar eu, mas
a representar cada um de nós. É isso que Cristo faz. O pecado vai, o nosso eu pecaminoso vai morrendo, vai diminuindo e a vida de Cristo vai se formando. Cristo vai sendo formado em nós. É o morrer e o ressuscitar. O morrer e o ressuscitar. Isso é para a vida toda. A Páscoa nos dá esse paradigma de vida. Morrer e ressuscitar. Morrer e ressuscitar diariamente. Diariamente. Morrer para o pecado e dar lugar para Cristo ressurreto viver em nós e através de nós. Sem dúvida que há muito na nossa natureza caída que precisamos crucificar diariamente e permitir então que Cristo tome lugar e viva no nosso ser. E isso é possível pelo poder da ressurreição que já foi aqui citado, que já foi aqui mencionado. Se nós olharmos Efésios capítulo 1, Paulo diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou a Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. É absolutamente profundo isso. O poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, que levantou a Cristo dos mortos, é o mesmo poder que opera nas nossas vidas. Que opera para nos tirar das trevas e nos transportar para a luz, nos libertou do império do diabo e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Foi o poder de Deus que fez isso, é o poder da ressurreição, é um poder que trabalha nas nossas vidas para nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Não é um poder que está à nossa disposição para sairmos aí fazer mágicas, não. É um poder para nos conformar à imagem de Jesus. O poder da ressurreição opera em nós. Opera em nós. Está disponível para que nós possamos viver a vida cristã. Caso contrário, a vida cristã é impossível de ser vivida. É impossível. Então Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Ele nos dá esse poder extraordinário da ressurreição. Esse poder opera em nós. E acredito que este poder tem se manifestado e tem trabalhado e tem produzido a transformação na vida de cada um aqui. Se somos cristãos, Cristo continua a trabalhar em nós. Morremos diariamente para o pecado e deixamos Cristo viver em nós e através de nós e nos moldar a sua imagem. Então, o que eu queria deixar conosco neste domingo de Páscoa é essa realidade do morrer e ressuscitar. Cristo morreu e ressuscitou, e ele nos dá um modelo, um paradigma de vida cristã. Nos dá uma espécie de disciplina espiritual para aplicarmos na nossa vida como Paulo aplicou na sua vida. De crucificarmos a nossa carne diariamente e darmos espaço para o Cristo vivo viver em nós e através de nós. E nos transformar à sua imagem e semelhança. A imagem do varão perfeito. O nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, e vive e reina para sempre. Amém? Muito bem, então vamos ter só um momento de silêncio para reflexão nesse texto que é riquíssimo e que nos traz esse modelo de morrer e ressuscitar. Permita que o Espírito Santo possa trazer ao teu coração uma área que precisa ser crucificada, que precisa morrer na tua vida. E diz isso para o Senhor: eu quero que o pecado, este pecado em particular,
que o Espírito trouxer à tua mente e ao teu coração, quero que ele morra, desapareça da minha vida, que o Senhor reine, os teus valores prevaleçam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela transformação das nossas vidas. Obrigado pelo poder da ressurreição que nos transportou das trevas para a luz e que continua a agir para nos conformar à imagem de Cristo. Que o que verificamos na Páscoa, morte e ressurreição, seja algo para aplicarmos na nossa vida, no poder do Espírito Santo, no cotidiano, para morrermos para o pecado e vivermos para o Senhor. E nos conformarmos a Cristo e a tua vontade. Que essa palavra tenha efeitos profundos no nosso coração. Para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.